A graça e a paz, meus amados queridos irmãos, beleza? Eu tava aqui gravando aqui e aconteceu umas lutas aqui, irmão. Acabou a luz aqui, eu não sei se alguém desligou a chave ou acabou a luz mesmo, né? Aí o vídeo caiu aqui, mas voltando, né? Então, dando continuidade ao vídeo lá que eu tava fazendo, que eu tava falando de humildade, né? Porque a gente não é diferente de ninguém, não é melhor que ninguém. Quando a gente quer aconselhar, ou quer, eu sempre falo dos meus vídeos, é reflexão, análise, né? Não é, quando eu falo dos erros da pessoa, não é para julgar ninguém, porque eu mesmo falho, eu mesmo às vezes erro, né? E as minhas histórias de vida eu tento passar para vocês, para incentivar vocês, para não ir para o erro, né? É como o pai fala, quando a gente é pequeno, não fala? O pai erra e ele fala assim, não, ó, o pai já andou por aí, já sabe que vai dar esse caminho, então o pai não quer que você ande por esse caminho. É assim que Deus faz com a gente e ele nos capacita a fazer com outras pessoas. Então, quando a gente passa pelas nossas lutas, a gente é uma aprendizagem para a gente do mesmo jeito que a gente é consolado por Deus, a gente consola outros, entendeu? Então nunca despreze ninguém, nunca se menospreze ninguém, nunca, mesmo que você esteja acima, ou se você esteja no mesmo nível, ou esteja abaixo de alguém, também não se sinta inferior à pessoa e nem se sinta superior por causa disso, entendeu? Tenha sempre a humildade. Se Deus te colocar no patamar lá em cima, trate os outros igualmente, entendeu? Porque, cara, a humildade é tudo para Deus. Deus capacita aqueles que não acham que são capazes, entendeu? Então, às vezes, que nem eu passo por lutas também, às vezes eu fico triste, eu choro, eu peço, às vezes eu não entendo certas coisas, né, que está acontecendo comigo, eu vou para Deus, eu clamo a Deus, né? Eu mesmo já falei em algumas coisas. Às vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa vida, que nem na história de Jó, e os colegas dele tentando consolar ele, mas consolaram de uma maneira meio que errada, né? Porque julgou ele achando que ele tinha pecado. Às vezes a gente colhe consequência do nosso erro. Eu mesmo estou colhendo algumas consequências, e as consequências são assim, irmãos. Elas vão muito de encontro com o tipo de erro ou de pecado que a gente cometeu. Se você fez o pecado leve aos olhos de Deus, né, vai ter consequência, mas vai ser uma consequência leve. Agora, se for um pecado mais grave, vai ter uma consequência mais grave, entendeu? E às vezes a gente está passando por adversidade, por coisa que às vezes não é um pecado que você cometeu. Às vezes você fica perguntando, será que eu errei, Senhor? Será que eu pequei em alguma área? E você não se lembra. Por quê? Porque às vezes não é um pecado, às vezes é provação. Deus permite o adversário nos afligir, não porque ele tenha prazer em ver a gente sofrer, não, é para capacitar a nossa fé, para mostrar para o diabo que você mesmo, ele atacando você, mesmo você passando por lutas, por tribulações, você não nega a sua fé, você não abandona Deus, você não abandona o que você acredita. Deus prova a nossa fé, irmãos. Então, às vezes, não é só porque você errou, às vezes é por provação. E eu já passei por várias dessas. E às vezes você não entende na hora. Às vezes você pensa ou que é alguma provação, ou que é algum pecado que você cometeu e está colhendo as consequências, porque colhe. E quando a gente erra, não venha dizer que não, porque Davi colheu, outros colheram, né? Mas a gente não deve julgar as pessoas, tipo assim, mesmo que a gente saiba que ela pecou, não deve julgar ela, a gente deve aconselhar, falar, olha, Jesus te ama, você pode se corrigir, você pode entregar a vida para Jesus, ele pode mudar o seu quadro, ele pode te transformar em uma nova pessoa, é só você querer, entendeu? É só você ir abraçar o Pai, abraçar a salvação por meio de Cristo, entendeu? Se a pessoa não quiser, você ora por ela, simplesmente, você não pode forçar ela. Você não pode impor que ela aceite Jesus, você não pode impor que ela se corrija. Você dá uma palavra de consolo, você apresenta Jesus para ela, entendeu? Mas você não pode impor, tem que ser com calma. Se a pessoa rejeitar, você larga lá, fala, então tá bom, que Deus te abençoe, mas reflita no que eu te falei e eu vou estar orando por ti. Tem pessoas que você fala que vai orar, a pessoa não gosta, para de falar então. Então você tem que largar lá. E aí é ela que vai arcar com as consequências do próprio erro, entendeu? Você está querendo ajudar, mas a pessoa não quer reconhecer que errou. Mas a gente não deve falar que a pessoa errou e ficar no sentido de julgar ela. Você tem que ir com amor, com compaixão, entendeu?
Porque a gente também erra. Eu já errei na minha vida e hoje, mesmo depois de convertido, eu errei. E eu já falei com Deus. Só que Deus estava de braços abertos para me restaurar, para me receber de volta, porque eu voltei para Ele. Entendeu? Então, todos nós, nenhum é imune a cair em tentação, a cair em pecado. Entendeu? Mesmo que a gente tenha conhecimento da palavra, que a gente conheça bastante da palavra, a gente não tá, porque eu não sou melhor do que ninguém. O fato da gente ser cristão não quer dizer que você é melhor que ninguém, quer dizer que você é diferente. Não, quer dizer que você não vive na prática de pecado, naquela prática incessante de erros, entendeu? Você erra eventualmente, você tropeça, você cai, né? Mas mesmo assim, não quer dizer que você é melhor que ninguém, certo? A gente tem que ter compaixão das pessoas. Quando os inimigos nos atacam, a gente está passando por luta, ele fala onde está a sua fé, você tem que orar a Deus e falar, perdoe, pai, eles não sabem o que fazem, nem o que falam, entendeu? Então a gente não tem que debater, a gente sai fora, deixa lá, deixa a pessoa orar pela pessoa, entendeu, irmãos? Porque as pessoas não entendem as coisas espirituais, entendeu? Então, você não, às vezes mesmo você tentando explicar, a pessoa não vai compreender no momento, ela não vai ter aquela compreensão, entende? Deixa eu ajeitar aqui, irmãos, que já voltou aqui, pra gente voltar ao nosso entendimento. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Vou até baixar aqui para não ir pro comercial e... bem que eu sabia. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos no corpo sujeito a falhar. Todos nós, até nós cristãos. Então, quando eu falo de erro das pessoas no meu vídeo, eu aponto que a pessoa errou em alguma sequência, não é para julgar a pessoa, jamais. Como que eu vou julgar uma pessoa se eu também erro, se eu também falho, mesmo sendo cristão? Porque eu sei, como eu conheço da palavra, eu sei que eu me converti, que eu entreguei a Jesus, só que o inimigo, quando eu erro, eu peco, eu dou brecha para o inimigo entrar e falar, você não é salvo, você é sujo, você pecou, você errou, Deus não te aceita. Ele vai vir de lançar esse pensamento. E eu já sei disso. Por isso que é ruim a gente pecar, mas fatalmente, vez ou outra, vai acontecer, porque nós habitamos um corpo de carne sujeito a cair. Então, eu uso sempre a analogia, assim, sempre o exemplo de olhar para quem está abaixo de mim, abaixo no sentido assim, não que eu seja melhor. Que, por exemplo, eu tenho um teto para morar, eu tenho comida na minha mesa, às vezes eu estou empregado, eu tenho saúde, tem muitos que moram na rua, tem muitos que estão numa cama, não se mexe mais, tá travado por causa de alguma doença. Então eu tenho que dar glória a Deus, mesmo diante das minhas lutas, mesmo diante das minhas tribulações, da minha dificuldade. Às vezes eu fico triste, às vezes eu sofro, às vezes eu choro sozinho, né, pedindo ajuda de Deus, que Ele me mostre o caminho, né. Às vezes eu tropeço, caio, desvio do caminho do Senhor, volto de novo, né. É uma luta, irmão, é uma luta constante, direto. Não é fácil ser cristão. Nunca falei que é fácil. Nunca vou falar, isso quem fala são os religiosos de algumas igrejas, tá? Que tudo vai ser maravilhoso, que você só vai colher bênção o tempo todo. Sim, Deus vai te abençoar, mas as bênçãos do Senhor vêm no meio das lutas às vezes. Às vezes vai ter momento que você vai ter só bênção, momentos de bênção. Vai ter um ano que aquele ano vai dar tudo certo, mas vai ter momentos também que você vai passar por lutas, que você vai passar por aperto, por perdas de emprego, por perda de entes queridos, ou por pessoa que se afasta de você porque você fala a palavra de Deus e a pessoa não gosta, ou porque você dá conselho, e o conselho às vezes não com julgamento, mas conselho para mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela tem que se consertar, ela não gosta, aí ela se afasta de você, e é uma pessoa que às vezes é da sua família, ou é um amigo querido que você gosta dele, mas eles não aceitam, entendeu? Então, a nossa luta é grande por causa disso. E a gente se entristece, a gente às vezes passa por relacionamentos que não dão certo, que a gente pensa, se dedica a esse relacionamento e a pessoa não se dedica tanto quanto você se entrega de cabeça, gosta da pessoa, a pessoa não gosta tanto quanto você gosta dela, aí você sofre, você acaba separando, entendeu? Então a gente tem nossas lutas, os cristãos passam por lutas, aí a pessoa vê a gente como super-herói. Não, cadê o Deus dele? Olha lá, ó, ele fala tanto que tem fé, olha lá, agora ele tá lá, ó, perdeu tudo, tá lá sofrendo, né? Cadê a força dele? Cadê?
Cara, isso daí não procede, cara, porque o fato de você ter fé e ser cristão não quer dizer que você está livre de aflições, não quer ter... Deus às vezes permite você perder tudo, não só porque você, às vezes é porque você errou, você colheu o que você plantou, mas às vezes você não errou, às vezes é uma provação. Deus está te provando para mostrar para o inimigo que você não vai desistir dele, mesmo você passando por lutas, entendeu? Às vezes também é um círculo. Entendeu? Já vi muita gente estar lá em cima depois descer, e gente que está embaixo subir, e ter momentos bons e depois passa por momentos difíceis. A vida é uma aprendizagem. A gente vai sair daqui, não vai saber de tudo. E é um aprendendo com o outro, e ninguém pode se achar melhor que ninguém. E quando você se assoberba e se acha melhor, se coloca melhor que os outros, Deus mesmo faz questão de te derrubar. Uma vez eu falei para mim mesmo, dessa água eu não beberei. Uma vez eu falei assim, eu nunca vou morar em tal lugar, que era na Zona Leste, lá, né? Meu cunhado, estava conversando com ele, e ele morava lá, ele veio me visitar, porque eu não gostava daquele lugar. Mas aí, eu paguei com a língua, Deus fez, eu nem era convertido nessa época, mas já sabia de Deus, sim, mas não andava nos caminhos, não era convertido, né? Falei, eu nunca vou morar lá, acabei indo morar lá, de favor, dependente dos outros, e, assim, fui bem tratado, mas também fui eu e minha ex-esposa, que ela foi comigo, né, quando ela estava comigo, teve momentos que a gente passou perrengue lá, né, e teve divergência, então a gente teve que aguentar as pontas, suportar certas coisas, entendeu? Por quê? Tudo porque sai da minha boca a palavra que não deveria sair. A gente, que nem assim, às vezes a gente fala assim, você não sabe se amanhã... Aí você faz seus planos, não que você não tenha que fazer planos, irmãos, mas você tem que incluir Deus no meio. Se Deus quiser, se eu estiver vivo, vira essa boca para lá, lógico que você vai estar vivo. Você não sabe, irmãos, eu não sei, é a vontade de Deus, certo? Se Deus quiser que o seu tempo aqui acabou, e eu não fico triste não, se Deus me levar para o céu, se eu morrer e for para o céu, porque eu, como eu estou andando, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Verdadeiramente, isso não me faz perfeito, mas Deus me vê como santo. Ele não é que eu seja santo aos meus olhos. Aos meus olhos eu sei que eu tenho que me corrigir, que eu ainda tenho pecado na minha carne. Mas aos olhos de Deus sou santo pela obra de Cristo que Ele fez por mim, não pelas minhas obras. Porque eu acredito na obra da salvação de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou e o seu sangue me purifica. Que Ele morreu para pagar os meus pecados de todo aquele que nele crê. Entendeu? Então, por isso que eu tenho certeza de ir para o céu, embora quando eu peco, Satanás fala que eu não sou de Deus, que eu sou falho, que eu sou sujo. Por isso que é ruim pecar, mas você peca, você dá brecha para Satanás lançar pensamentos desse tipo na sua mente. Mas você tem que combater esse pensamento. Eu vou lá, confesso meu pecado para o Pai, Ele vai me perdoar, Ele vai abrir os braços para mim. Lógico que eu posso colher consequência do meu ato, mas Deus perdoa. Entendeu? Se você for para Ele, confessar, se arrepender de coração, entendeu? Mas isso não quer dizer que você nunca vai pecar só porque você é cristão. Você vai pecar. Você só vai deixar de pecar quando Cristo te salvar, vier na segunda vida, te levar para o céu, ou te dar um outro corpo, ou se você morrer, você ressuscitar e Ele te dá um corpo novo. Entendeu? Como a Bíblia diz, para quem crê nisso, né? Porque isso a Bíblia fala, tá? Eu estou dizendo que a Bíblia fala, não estou falando uma coisa que eu estou inventando, não. Então isso aí vai da fé de cada um, né? A minha fé está nisso. Então, que acontece? Às vezes a gente se coloca em julgar os outros. E eu não julgo, as pessoas que interpretam que eu julgo. Quando eu falo de erros, não é para julgar. Porque julgar é quando a pessoa fica falando, ó, você vai pro inferno, ó, essa vida aí que você vai não presta, você fica ofendendo os outros, você fica na rua falando, ó, tudo bem que você falando, vai se converter, vai, seus filhos do diabo, que não sei o que lá. Não, irmãos, mesmo que você sabe que a pessoa está no caminho das trevas, você tem que ser compassivo, você tem que ser manso, você tem que falar com amor para a pessoa. Se a pessoa não aceitar, você larga lá. Você não tem que ficar cuidando com a vida dos outros, que os outros faz coisa errada ou deixa de fazer. Se a pessoa quiser um conselho, se ela aceitar você falar de Jesus, aí sim, mas não você ficar falando para a pessoa que ela vai para o inferno, julgando o erro dela. Deixa lá, cada um, você tem que cuidar com a sua vida, com a sua salvação, entendeu? Os vídeos que eu faço aqui é para tentar levar o pessoal para a salvação, para a luz. Não é falar dos erros para apontar erro dos outros para julgar, não, jamais, porque eu também erro às vezes, mesmo sendo cristão, entendeu?
Então, eu vim fazer esse vídeo mais para passar isso, para a pessoa não ter essa... Quando eu falo dos erros, quando eu estou falando dos erros, eu não estou... Aí do outro lado eu nem sei que tipo de erro que a pessoa comete, se ela errou, se ela não errou, se ela está em pecado, se não está. Eu falo de uma maneira geral. E se a pessoa tiver em erro, ela mesmo tem que se avaliar. Aí eu vou falar de uma coisa, ela vai falar, puxa, o irmão está falando, eu estou fazendo isso de errado, tem que me consertar aqui com Deus, tal, né? Mas jamais é para me julgar, porque eu também lá atrás já errei, e às vezes eu erro mesmo sendo cristão aqui, entendeu? Eu estou sujeito a falhar, eu não sou melhor que ninguém. Eu estou sujeito a ir morar na rua, não que eu queira morar, mas se eu ficar soberbo, arrogante, eu posso ainda acabar lá. Deus pode permitir para me ensinar a lição. Por quê? Porque eu estou me achando melhor do que aquele que mora lá. Não é porque ele mora lá que eu sou melhor que ele, porque eu tenho um teto para morar e eu tenho que me sentir melhor que ele. Não, eu não sei o dia de amanhã. Entendeu? Então muitas pessoas menosprezam os outros. Quando eu falo às vezes que eu sou um servo de Deus, que Deus me deu dom, aí pessoas religiosas me menosprezam. Ah, você nem frequenta o templo, cara. Você nem, né, e tal. Deus dá dom. Deus fez uma jumenta falar com o profeta Balaão. Deus não precisa dar permissão de religioso nenhum. Não precisa permissão de ninguém para ele usar quem ele quer. Para ele dar dom a quem ele quer. É ele que dá dom. É Cristo. Não é um curso de teologia de faculdade. Não é um ser humano. Não é um pastor. Né? Eu vou fazer um vídeo que tem pastor que se acha. Né? Ele acha assim, eu sou mais espiritual que o fulano, o irmãozinho lá. Não tem nada disso. Ele é só um guia. Ele é só um vaso usado para te apontar para Cristo. Ele não é melhor que você, mais espiritual, nada. Você mesmo pode ter sua intimidade, relação com Cristo, com Deus, pessoalmente, pelo nome de Cristo. Nós somos sacerdotes. Aquele que crê em Cristo como único Salvador, Cristo deu o poder de a gente ser feito filho de Deus e sacerdote. Está na Bíblia. Entendeu? Antigamente, no Antigo Testamento, tinha um sacerdote de Deus lá, mas Deus acabou com isso. Entendeu? Você precisava de um líder espiritual, um sacerdote, só ele podia entrar no templo, no Santos dos Santos. Você, quando você pecasse, você tinha que ir lá no sacerdote para ele matar o animal, para ser purificado dos seus pecados. Entendeu? Hoje não tem mais isso. Jesus é o sacrifício. Ele purificou nosso pecado. Hoje nós temos acesso direto a Deus. Antes nós não tínhamos acesso direto a Deus. Hoje nós temos, pela morte sacrificial de Cristo, pelo sangue que nos purifica, nós temos acesso e direto com Deus. Nós não precisamos mais de intercessor direto. Não que pessoas não possam orar por a gente, pastores não possam te dar conselho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o pastor não é melhor do que você, não é mais espiritual que você. Tem muitos pastores falsos profetas, entendeu? Que são enganadores, que usam o nome de Deus em vão para distorcer a palavra, para levar engano. A maioria deles, não todos, mas a grande maioria. Entendeu? Então você pode ter sua comunhão com Deus direto. É lógico que a gente tem que ter comunhão com os irmãos, mas não precisa você estar num lugar cheio de irmãos. Se tiver, tudo bem, né? Mas não é a quantidade, nem o local mais, é em sinceridade que Jesus falou. Agora adorareis o Pai em espírito e em verdade, sinceridade de coração. Você vai no seu quarto, ajoelha, ora com toda sinceridade, Deus está te ouvindo. Deus vai trabalhar a seu favor. E não é porque você passa por luta, por dificuldade, que Deus está afastado de você. Entendeu? É nessas horas que você tem que ter mais intimidade, perseverar. Se Deus não te ouviu agora, persevere na oração que Ele vai te ouvir. Às vezes eu falo para Deus, me perdoe, eu insisti nesse assunto, Senhor. Mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua capacidade. Me capacite. Haja pelo teu espírito em mim, me dê sabedoria, me dê uma luz, um discernimento, me aponte o caminho. Se for para usar pessoa, use pessoas. Se não for, use coisas. Use a circunstância à minha volta. Usa, que nem outro dia eu estava aflito, eu não sabia. Veio no meu pensamento. Foi o Espírito Santo que falou. Eu estava sem solução, aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha feito, que eu tinha falado com uma pessoa. Aí eu desprezei aquilo, eu falei assim, aquilo ali, não, eu falei assim, é muito pouco, né, não. Aí depois eu lembrei assim, mas provisoriamente, eu posso fazer aquilo ali, mesmo ganhando pouco, provisório até achar uma coisa melhor, para mim não ficar totalmente sem provisão. Quer dizer, o Espírito Santo já falou na minha mente, eu pedi uma resposta, Deus me deu, e eu fui humilde. Porque na hora lá que eu falei com o cidadão, eu não fui humilde, eu desprezei. Eu falei assim, não, eu não, vou ganhar essa miséria aí, vou fazer esse, né, para ganhar essa miséria.
Aí depois o Espírito Santo falou, aí eu tive a humildade de falar, puxa vida, né? É verdade. Então, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente estava errado. Aí o Espírito Santo falou, comece de baixo. Mesmo, às vezes, irmão, você tá lá no topo. Aí Deus, circunstância da vida, te põe para baixo. Aí Deus fala, comece do zero. Aí você fala, eu não começar do zero? Não, vou te dar um exemplo. Na pandemia aí, quando teve a PAN, o que aconteceu? Eu vi advogados trabalhando de lixeiro, entendeu? E isso é louvável, é humildade. Não, eu tenho um cargo assim, esse serviço eu não faço. Jamais eu vou me rebaixar, catar lixo, fazer isso. Gente, começa do zero. Depois, quando estabilizar as coisas, você volta para o seu cargo. Você vai lá, distribui currículo enquanto você está lá, naquele serviço humilde. Aí, quando você tiver um tempinho, dá um tempinho, você vai lá, dá um currículo lá na onde era a sua função, para ver se você volta para o seu cargo. Entendeu? Então, a vida, ela dá voltas, ela às vezes nos prega peça, nos dá rasteira. E a gente tem que ter a sabedoria de Deus e tem que ter a capacidade de nos reinventar e de nos mudar conforme a circunstância, conforme aquilo que nos apresenta. A gente tem que ter humildade. Eu já larguei emprego que eu ganhava mais para ir para um emprego que eu ganhava menos. Mas para mim ter paz, porque às vezes eu ganho mais, mas eu não tenho paz, eu não tenho sossego naquele emprego. Então eu falo, que adianta eu ganhar mais? Entendeu? Então você tem que ver todos os pós e os contras. Não é só ver a quantidade que você vai ganhar, não é só o financeiro. Às vezes é sua paz de espírito, é você estar fazendo o que você gosta, entendeu? Então, e tudo requer humildade. Então as pessoas são muito arrogantes, ela se acha melhores que as outras por causa de cargo, por causa de dinheiro, posição social, ou por causa de status ou de beleza. Eu sou mais bonito que ele, né? Aquele lá tá mal porque aquele não é tão privilegiado na beleza quanto eu. Sabe, as pessoas têm uma pequenez, uma mesquinharia, sabe, uma maneira de pensar totalmente corrompida, totalmente depravada nas ideias. E se acham ainda, se acha, aí se posta a foto lá, ó, às vezes nem vive aquilo lá, ou se vive e acha que aquilo é o máximo para poder se aparecer. Eu sou, eu faço, eu tô aqui, sabe, se gloriando em si mesmo. Vamos ter humildade, gente, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Se as pessoas tivessem mais humildade, e hoje, que nem nessas ideologias de machismo, de feminismo, que isso são ideologia, nem machismo, nem feminismo, é um ajudando o outro. A mulher quando tá com o companheiro, é um correndo do lado do outro, não um querendo ser melhor que o outro, nem um querendo mandar mais que o outro, não é nada disso. Aí a pessoa abraça, os homens fizeram nós sofrer, agora vamos nos vingar e tal, é o feminismo. E o feminismo não é para defender as mulheres, é para ir contra os homens, porque é para se vingar dos homens. Cara, nem todo homem é igual, nem toda mulher é igual, entendeu? Aí a pessoa fica procurando pessoas que têm condição, pessoa que vai se relacionar só porque a pessoa tem condição, não é por uma sinceridade de coração, não é por amor, vai ter amizade com os outros só porque os outros têm coisa para te oferecer. Você tem amizade porque você gosta da pessoa, não porque ela pode te proporcionar, sabe? É tudo, quando eu falo com a mente da pessoa e tá se corrompendo com o passar dos anos, conforme vai aumentando a tecnologia, pior, em vez de melhorar, as pessoas estão piorando. A união de família não tem mais, cada um vai pro quarto, né? Não tem mais as conversas, é só videogame, as crianças não brincam mais na rua, não se exercitam, não tem aquela, né? Tá tudo. Por isso que às vezes eu até me escondo, eu fico preso dentro de casa. Não que eu quero me isolar, mas esse mundo tá tão contaminado, tão perdido, tão cheio de ideias erradas, estapafúrdia, tão cheio de ideologias, e cada um defendendo ideia ideológica, se achando melhor que os outros, e se guerreando, partido A, partido B, de esquerda, direita, e que não sei o que, e um guerreia contra outro, é Corinthians, é São Paulo, é isso. Você vê que as distrações, ela acaba contaminando a mente da pessoa. Não estou falando que não tem que se distrair. Você vê que a falta de buscar a Deus aliena a mente. Aí a pessoa só fica no celular, só fica vendo besteira, em vez de se especializar. Hoje a internet está aí, se você souber usar, você estuda, você busca conteúdo que vai te edificar. Não só o seu espírito, mas você vai estudar sobre o corpo humano, você vai estudar sobre ciências contábeis, você vai estudar sobre evolução, você vai estudar sobre astro. Por que às vezes você nem vai exercer naquela função, mas você, pelo menos, você vai estudar aquilo para você não ser enganado, para você não ser manipulado, entendeu? Então, mas hoje ninguém quer saber.
Todo mundo só quer saber de farra, de diversão, quer se achar melhor que o outro, quer se achar mais sábio, quer se achar, sabe? É tudo uma... Tá, vamos terminar aqui esse aqui, eu vou te ligar aqui pra gente terminar, tá? Então a humildade é tudo, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a cair, a errar, a pecar e aprender com nossos erros. Muitos erram e nunca aprendem. Já vi muita gente nunca se aprende com seus próprios erros. Continua errando, continua, né? Sei lá, cara. Mente alienada. São pessoas que são ótimas para falar, para dar sermões nas pessoas, para trazer advertência às outras pessoas, mas eles mesmos não colocam em prática. Irmãos, tem pessoas que sabem muito da Bíblia, e aí Jesus está dizendo, olha, façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles praticam, porque eles deixam de cumprir a palavra. Sabe da palavra, mas não cumpre. De ouvir falar, eles não adianta nada você ter sabedoria da palavra. Amém? E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas, irmãos, o que eu quero focar hoje com você é a respeito disso, sabe? Tem pessoas, irmãos, que elas chegam até nós quando nós estamos sofrendo, passando por alguma luta. Isso aí eu já falei no outro vídeo. Eu vou adiantar um pouco aqui, irmãos. Deserto, cheio de pendências na minha vida. E aí, no final do culto, eu queria muito que Deus falasse comigo e Ele não falou. Aconteceu. E não é assim que funciona. Eu me lembrei que agora do profeta Jó. Jó estava sofrendo absurdamente, perdeu seus filhos, perdeu até a confiança da sua esposa, ele perdeu todos os seus bens e também a sua saúde. E aí a Bíblia diz que veio 3 amigos dele, chegaram até Jó e começaram a dizer, Jó, nós sabemos por que você está passando por isso, nós já entendemos a resposta de Deus. Você está passando por isso porque em alguma área da sua vida você está em pecado, você está fazendo coisas erradas. Irmãos, aqueles moços, aqueles rapazes, eles queriam ter uma resposta, eles queriam mostrar que eles estavam se compadecendo de Jó, sendo que na verdade eles só pioraram a situação. Jó com certeza ficou muito mal, ele ficou muito abalado, mas a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, Deus mudou a vida dele quando ele orou pelos seus amigos. Olha isso, irmãos. Era Jó quem precisava de oração, mas Deus ainda fez de um jeito que ele orou pelos seus amigos, Deus tocou o coração dele, e aí, então Deus mudou a história dele. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós estamos para baixo, nós estamos mal, precisando de uma palavra, e aí Deus vai chegar até nós, vai tocar no nosso coração e vai dizer, olha, ore por aquela pessoa, ou então, vai até aquela pessoa, entregue uma palavra para ela. Sabe, irmãos, o trabalhar de Deus é inexplicável, não tem como saber todas as obras de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria falar para você, porque eu sei que tem pessoas que têm, muitas vezes, até atrapalhado o seu crescimento, a sua luta, o seu problema, em vez de ajudar. Às vezes, irmãos, Deus me permite ficar sozinho, porque às vezes pessoas fazem isso também, ela quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Aí Deus afasta de mim, para mim ter um momento com ele, para ele me dar uma diretriz, entendeu? Lógico que é que nem ele falou ali no outro vídeo que eu fiz, né? Que ele falou assim, às vezes Deus usa pessoas para nos aconselhar, para nos dar um norte. Às vezes a pessoa que está de fora tem uma visão melhor do que você que está passando pelas lutas, e te aconselha e te ajuda. Mas às vezes vai ter vezes que Deus quer que você fique sozinho, que você dependa só dele, entendeu? E quando o Jó estava passando, os amigos atrapalhou, porque acusou Jó. Nem sempre a gente passa por luta porque pecou. Às vezes é consequência do pecado. E a gente tem que saber entender se é ou não. E eu sei quando eu arco com as minhas consequências, mas que nem eu errei há pouco tempo aí, eu sofri consequência, mas o erro não foi tão grave assim. Mas foi um erro. Não foi também um erro pequenininho, mas foi um erro, diria mais ou menos. E eu estou arcando com as consequências, mas também Deus está me provando. Ao mesmo tempo, Deus está me provando. E outra, Deus permite as coisas acontecer para mim também ter entendimento. Buscar Ele para Ele me dar entendimento. Para Ele me dar coisa melhor lá na frente. Entendeu? Às vezes Deus separa pessoas, a gente não entende porque, eu não quero ficar sozinho, Senhor. Mas às vezes é para você ter mais intimidade com Deus, para você ter mais revelação, para Deus te mostrar o caminho, para Deus te levar ao patamar seu. Aí Ele tira às vezes você de uma empresa,
né, que não está dando certo, pode colocar em uma outra melhor. Às vezes é melhor financeiramente, às vezes não é financeiramente, mas é melhor em outros aspectos, entendeu? Então o trabalhar de Deus a gente às vezes desconhece, a gente tem que confiar nele, entregar a vida na mão dele, entregar o caminhar seu na mão dele, porque aquele que depende de Deus, que é cristão, depende de Deus. Então ele não depende de si próprio. Às vezes ele fica perdido, ele sabe para onde eu vou, para onde você é, para cá, você é para lá. E aí você precisa de um aconselhamento do Senhor, né? Uma direção do Senhor. E às vezes também vai ter momentos que Deus não vai responder e ele te espera uma atitude de fé. Aí, às vezes tem uma situação aqui, aí você fala, será que eu tenho que aceitar aquilo lá? Aí você dá um passo, você vai. Se não der certo, é que não era da vontade de Deus. Se der certo, é que estava de acordo com a vontade. E se tiver paz no seu coração, porque Deus é Deus de paz. Eu percebi uma coisa quando eu estava envolvido numa situação aí, irmãos, que eu não tinha paz. Entendeu? Então, e Deus, uma vez eu vi um anúncio de uma casa para me alugar que estava na mão na roda, né? Tava tudo parecendo maravilhoso. Aí, só que eu não estava em paz. Aí Deus falou para mim, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz. Aí eu falei, não era para me alugar. Porque às vezes tem coisa que nem tudo que reluz é ouro. Parecia ser bom, mas tinha alguma coisa errada ali, entendeu? Só que dessa outra vez, Deus falou a mesma coisa para mim. Eu estava envolvido em outra situação e eu queria tanto uma coisa que eu achava que era de Deus. Só que aí depois lá na frente eu vi que não era. Não porque a coisa era ruim em si, mas é que não era para mim, não era o que Deus queria ali por alguma coisa que ele viu. E eu percebi depois o que ele viu, né? Então, o que aconteceu? Mas eu estava querendo tanto que eu estava confuso, eu orei a Deus, aí Deus falou, de novo, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz, só que dessa vez eu não dei ouvido. Aí eu persisti ali naquela situação e aí eu colhi a consequência do meu erro, porque não era para me persistir, eu já tinha visto que não estava de acordo, Deus não era de confusão, e aquilo ali não se resolvia, eu ficava no impasse, sabe? Então Deus já tinha me avisado, e eu como se eu ficasse cego. Eu queria tanto uma coisa que eu fiquei cego, entendeu? Não consegui chegar, o inimigo me cegou, entendeu? Porque ele queria me tirar dos caminhos de Deus, e ele usou aquela circunstância para poder me tirar do caminho de Deus sem que eu percebesse, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, não é porque eu sou conhecedor da palavra, ou outro porque eu já vi muitos conhecedores da palavra muito mais que eu errarem, pecarem e caírem. Alguns se levantaram e outros não se levantaram mais. Então a gente não pode, a gente tem que vigiar, a gente não pode se achar melhor que ninguém só porque a gente é conhecedor da palavra. Só porque tem gente que é conhecedor e não anda na palavra. Eu ando, só que o fato de eu obedecer algumas coisas não quer dizer que eu nunca vou errar, entendeu? Às vezes Deus permite pra gente não ser orgulhoso, entendeu? Que nem o apóstolo Paulo. Ele teve revelações estrondosas lá de Deus, né, em 2 Coríntios, né? Ele fala assim, conheço um homem, ele nem falava de si próprio, porque ele estava com a humildade, tanta humildade, que ele nem falava de si próprio, ele falava dele como de uma terceira pessoa. Ele falava, conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado ao terceiro céu, e lá ele viu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, entendeu? E ele se manteve humilde, ele não falou. Por quê? Porque ele não queria se gloriar, ele se gloriava em Deus, não nele mesmo, entendeu? Ele não queria, porque assim o orgulho faz a gente se achar melhor que os outros, a religiosidade também. Então a gente começa a ficar, em vez de ter compaixão dos pecadores, porque Deus nos chama, porque ele veio, Jesus veio morrer na cruz para salvar os pecadores, não para quem é justo, porque quem se acha justo não tem salvação. Entendeu? Você tem que se contar pecador, se achar pecador, para você falar, eu preciso de um Salvador. E que é Cristo, entendeu? Então, Deus, eles escolhem os mais fracos, as pessoas que ninguém dá valor. Fala, esse aí, esse aí não tem futuro não, mas para Deus tem. Porque Deus gosta dessas pessoas para ele fazer a obra, para ele transformar, para ele surpreender. Aí a outra pessoa, quando Deus fez a obra, aí a outra vai olhar assim, puxa, o Fernando, que nem, por exemplo, eu nunca me vi falando na internet, eu nunca me vi pregando na rua. Às vezes eu prego, não prego igual os pregadores aí, que todo mundo que vê tem que pregar. Não, eu prego quando eu sou tocado pelo Espírito. Quando o Espírito Santo fala para aquela pessoa. Aí eu faço alguma coisa por ela, eu prego uma palavra, entendeu? E eu nunca me vi fazendo isso, porque eu sempre fui tímido, entendeu? Então Deus pega e te transforma, ele faz a obra, não é você.
É Ele que te transforma. Então Ele escolhe para mim dar glória para Ele. Ele pega um cara que não era nada aos olhos do ser humano, dos olhos das pessoas, e transforma e mostra para aquela pessoa que falou que você não era nada. Aí aquela pessoa, nossa, meu Deus, esse é o Fernando. Nossa, eu era tão extrovertido, tão tímido. Ah, ele estava aqui embaixo, ele eu não dava nada para ele, onde ele está agora, entendeu? É isso que Deus faz, para a glória de Deus se manifestar. E aí a pessoa vem, como é que você conseguiu se mudar tanto assim? Aí eu falo, foi o Senhor Jesus que entrou na minha vida. Mesmo que a pessoa não acredite, que ela é desdém e deboche, eu vou falar isso. Foi Deus que entrou na minha vida através de Jesus. Entendeu? E me deu capacidade, e é Ele que me capacita, não sou eu. Tem momentos, irmão, que eu fico fraco, que eu fico triste, que eu fico sem ânimo, que eu fico, esses dias aí eu fiquei sem coragem. Eu sempre fui ousado para pregar a palavra, eu enfrentava o sistema, e eu falo aqui, tudo que eu falo aqui nos meus vídeos de sistema, eu falo ao vivo para meus irmãos lá, que Deus manda eu falar, ou se não é irmão, para pessoas que Deus manda eu falar, falo, isso daí é tudo do sistema, assim. E eu enfrentava, não tinha medo da oposição, de líder, de governante que ia me punir, de processo, não tinha medo de nada. Só que aí, por causa do meu erro, da minha falha que eu cometi, porque quando você falha, você dá brecha para o inimigo entrar. Então, e ele usa as pessoas para te desanimar. Aí, aquele desânimo veio em mim. Aí eu comecei a ficar triste, desanimado, perder a minha coragem. Eu falo, mas eu não sou assim, covarde, nunca fui covarde. Eu nunca fui covarde assim, depois que eu me converti. Eu ia pra cima. Mesmo quando eu passava por luta, irmãos, por adversidade, por como você fala, por perseguição das pessoas quando eu pregava, eu ia pra cima, eu não me amedrontava não. Mas de repente eu me achei covarde, me achei triste, me achei sem ânimo pra nada. Eu falei, não, Deus, me fortaleça, eu não posso ficar assim prostrado não. Não posso, eu sou um filho do Senhor, age na minha vida com o sobrenatural, me dê força, me dê ânimo, me encha de coragem através do seu Santo Espírito. Eu não admito ficar assim não, entendeu? Então, o que eu quero dizer, irmãos, que a gente passa por esses momentos, mesmo a gente sendo cristão. A gente não é super-homem não, viu? O poder não vem de nós, vem de Deus. Por isso que às vezes Deus permite a gente passar por determinadas circunstâncias, para a gente não se orgulhar e dar glória a Ele, não a nós mesmos, entendeu? Então vamos terminar aqui para fechar o vídeo. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos sim, porque Deus nos capacita, porque Deus é na nossa vida, porque Ele nos dá sabedoria. Não é por nós mesmos. O cristão, eu digo cristão, o que não é cristão, esse não. Então faz o seguinte, ore por essas pessoas. Esse vai falar, eu sou, eu faço, eu aconteço, é eu que tenho capacidade, é eu que sou. Então deixa lá, você ora pela pessoa, deixa ela se achar. A hora que ela tomar a queda, aí ela vai aprender. Tá certo? Eu me lembrei aqui de Jesus. Jesus estava na cruz e as pessoas diziam, se Deus te amasse de verdade, você não estaria aí? Desce dessa cruz, se você é o Filho de Deus. Pessoas estavam acusando o tempo todo. E o que foi que Jesus fez? Ele simplesmente orou ao Pai. E ele disse, Pai, perdoe-os, elas não sabem o que falam, nem o que fazem. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter que fazer essa oração. As pessoas não sabem o que elas fazem. E nós precisamos ter compaixão delas, misericórdia delas. Amém? Então, irmãos, não é porque ela nos acusa, vezes a pessoa faz mal pra gente, faz justiça, que a gente vai pagar na mesma moeda. A gente tem que pedir força para Deus, para orar por elas e pagar o mal que elas nos fazem com o bem. E se ela não quiser, se afaste delas. Não deixa ela te contaminar com o pessimismo. Tem gente que você põe a pessoa lá em cima, incentiva a pessoa te põe para baixo. Então aí o que você faz? Você ora por ela e se afasta. Porque senão você acaba, o pessimismo dela acaba passando para você. Pergunto, você não tem fé não? Você não devia estar assim. Agora você imagina a minha situação, irmãos. Pastor que deve estar sempre firme, orando pelas pessoas, encorajando. Mas, irmãos, tem momento que eu me sinto fraco. Tem momento que eu tenho vontade de chorar. É uma batalha espiritual tremenda. O diabo tem que parar com essa obra aqui. E eu já estou há anos e anos, mais de 10 anos, irmãos, trazendo palavras de Deus diariamente. Então o diabo, você acha que fica feliz? Ele fica furioso. Mas ele é um derrotado em nome de Jesus. E eu declaro que na sua vida também o diabo não tem poder. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ter fé não significa que você não vai passar por problemas. Não significa que você não vai passar por lutas, mas significa que você acredita
que nada pode te separar do amor de Deus. Amém? Nada pode impedir as promessas de Deus na sua vida. Nada vai te tirar das mãos de Jesus. E essa é a confiança que eu tenho também. Então, quando alguém chega para mim e fala, pastor, mas você não tem fé? Você não está querendo orar? Você não está querendo ler a Bíblia? E aí eu falo, meu irmão, eu sou igual a você. Hoje eu posso estar no deserto, mas amanhã Deus me levantará. E hoje eu estou aqui, irmãos, para falar para vocês. Deus, Ele levanta sim. Deus restaura as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, quando nós depositamos a nossa esperança nele. Amém? Glória a Deus. Olha, eu só vou te pedir uma coisa hoje. Compartilhe esta oração, essa mensagem. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Inclusive, eu já trouxe... Só a parte da oração que eu não vou pegar, senão o vídeo fica grande. Já está 40 minutos, irmãos. Se bem que a oração é importante, né? Mas senão o vídeo fica muito grande. Então, irmãos, tudo que ele diz é verdade. Não é porque ele é líder religioso e assim, quando a gente orienta, seja você de denominação, porque tem muitos que pregam no YouTube e não é de denominação, eles têm o chamado de Deus também, para desmascarar as mentiras desse mundo, ou que os próprios religiosos corruptos inventam, ou os governantes e tudo, eles fazem um trabalho sensacional, entendeu? Só que eles passam por dificuldade, por perseguição, o diabo se levanta na vida deles, mas eles não desistem, e eu também não desisto. Mas a gente é igual a vocês, a gente passa por lutas, a gente tropeça, a gente erra, a gente não é melhor que ninguém. A gente não está aqui para julgar pecado, a gente está aqui para tirar a pessoa do pecado, mostrar o erro para a pessoa sair do erro, para sair do pecado. Porque o pecado só traz maldição, só traz consequência ruim, o erro só traz maledicência na vida da gente, entendeu? E eu não falo isso para julgar ninguém, porque eu também já fui errado. Eu vou fazer um vídeo de coisas aí que eu já fiz lá atrás, que eu nunca falei para ninguém, só falo para Deus, de tanta vergonha. Coisa vergonhosa que eu fiz. Eu não matei ninguém, não roubei, não trafiquei, graças ao bom Deus. Mas eu fiz coisas vergonhosas, entendeu? Que eu me arrependo e tenho até vergonha de lembrar às vezes. Mas às vezes ou o Satanás faz eu lembrar, ou é o próprio Deus que faz eu lembrar para mostrar, ó, de onde eu te tirei, ó. Tá vendo? E aí eu dou glória a Deus, né? Então, Deus permite certas coisas às vezes. Não é porque a gente tem fé que a gente não passa por lutas, não. Não passa por adversidade. Deus não permite passar por... para capacitar a nossa fé, para amadurecer. Ou para nos colocar em lugar mais elevado. Um lugar melhor. Entendeu? Tem toda... que a gente não enxerga às vezes na hora das lutas. A gente... Deus vai revelando aos poucos. Depois você vai entendendo, por isso que Deus permitiu isso, por isso que eu passei por isso, entendeu? Então a gente não deve julgar ninguém, a gente deve ser compassivo. Não é compassivo com o pecado da pessoa. Com o pecado a gente deve condenar o pecado, entenda. Eu devo condenar tanto o meu pecado quanto o das pessoas, mas eu não devo condenar a pessoa, o pecador. Para ela eu tenho que falar, o Senhor te ama, Ele quer que você saia daí. Isso daí que você faz é errado. Entendeu? Você só vai trazer maldição, não é para os outros só. Você vai trazer maldição para você, para sua vida. Você vai atrasar a sua vida, as coisas vão travar. E se você não se converter, você vai se perder, entendeu? É isso, mas não que é para, você vai para o inferno. Saia disso daí, senão você vai para o inferno, que nem faz os religiosos. Não é assim que se prega, entendeu? Não, jamais eu vou fazer isso. E se a pessoa, mesmo eu dando conselho, mas sem julgar, a pessoa achar que eu julgo, aí eu já não posso fazer nada. É uma opinião da pessoa, é uma interpretação errônea da parte dela, mas tem pessoas que não gostam de ver o meu vídeo por causa disso, acham que eu estou acusando elas. Não estou acusando ninguém. Quem sou eu? Quem faz o papel de acusador é o diabo, né? Eu só estou querendo que a pessoa, auxiliar ela a sair do erro, se ela estiver no erro, porque eu não sei aí atrás quem está no erro, quem não está, que pecado que a pessoa tem. Eu sei dos meus, entendeu? Eu estou aqui para incentivar a pessoa a sair, a se consertar, a encontrar Jesus, a aceitar Jesus como Salvador, a mudar de vida, pro bem dela. Não é para agora, se ela não aceitar, eu não tenho que impor. Você tem que mudar. Não, quem sou eu para impor alguma coisa para alguém, irmãos? Tá bom? Então esse foi o vídeo, Deus abençoe vocês, amo todos vocês. Vou falar igual pro pastor Antônio Júnior, compartilhe o vídeo, badale o sininho. Deixa o like, tá? E obrigado para quem vê os meus vídeos. Bem-vindo aos novos inscritos. E se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.